Fala pessoal, tudo bem? Professor Reinaldo Mirato aqui mais uma vez, hoje para trazer duas questões aqui que vão abordar o assunto de regra de três, como resolver regra de três, questões de regra de três. Então é o seguinte, a primeira e a segunda questão, todas elas aí, né, são da banca VUNESP e caíram no mesmo concurso para a Prefeitura de Ribeirão Preto. Mas na verdade, embora foi o mesmo concurso, foram para cargos diferentes. A primeira questão que está na tela de vocês, que eu classifico como uma questão difícil, tá? É uma questão aí para o cargo de engenheiro, ou seja, para um cargo de nível superior. Já a segunda questão lá, um cargo de agente, tá? Um cargo de nível médio, ela é bem mais tranquila do que a primeira questão. Eu sugiro a vocês pausar o vídeo, tentar resolver e depois sim vir aqui conferir o gabarito. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até deixar o enunciado delas lá na descrição do vídeo, tá? Com o vídeo pausado, desce a descrição, dá uma lida, tenta rabiscar e depois sim vem aqui conferir esse gabarito, tá? Dá o mérito aqui, quem pediu, né, quem solicitou essas duas questões aí é um aluno meu lá do Método Rei, tá? O meu treinamento aí de matemática básica e matemática básica e raciocínio lógico para concursos públicos, tá? Aluno Gilmar, um aluno extremamente interessado aí, que tá sempre engajando lá na área de membros, então eu preferi trazer para cá também para compartilhar aqui com vocês do YouTube, beleza? Então, sem mais conversa, vamos começar essas duas questões de matemática básica, regra de 3 agora. Iniciando a leitura da primeira, ó, duas máquinas X e Y produzem determinados tipos de peças, de maneira que a máquina X produz por minuto, vou até colocar aqui ó, em destaque, tá? 9 peças a mais do que a máquina Y. Cada uma dessas peças produz 600 máquinas. Cada uma dessas máquinas, né, perdão, produz 600 peças. E o tempo usado pela máquina X nesse serviço foi de 1 hora a menos, olha aqui, 1 hora a menos do que o tempo da máquina Y. Se essas máquinas começaram o serviço ao mesmo tempo, quando a máquina X terminou sua produção, a máquina Y havia produzido um total de peças igual a... Eu tenho aqui as opções. Olha aí, galera, questão difícil, tá? Vamos só nos organizar aqui. Eu tenho aqui a máquina X, eu tenho aqui a máquina Y. Ambas as máquinas produzem 600 peças. A máquina X um pouquinho mais rápido, né? Que ela acaba aí 1 hora antes do que a máquina Y. Vou fazer o seguinte, ó, 600 peças, né? E diz também que a máquina X ela termina 1 hora antes. Então, se a máquina Y terminar essas 600 peças aí em T horas, essa máquina X aqui vai terminar o quê? O tempo em T menos 1 hora. Só que essa 1 hora aí eu vou passar para minutos, tá? Porque aqui eu já estou vendo que eu tenho minutos envolvidos. Então aqui ó, foi em tempo T, aqui é T menos 60. Tá? Então a primeira sacada é que a gente tem que ter. O problema está dizendo pra gente, eu não estou inventando nada, que as duas produzem 600 peças, beleza? Estou organizando. Só que a máquina X, ela produz essas 600 peças 1 hora antes do que a máquina Y. Aí eu estou supondo que a máquina Y termina num tempo T, logo a máquina X vai terminar no tempo T menos 60. Seria T menos 1, né? Eu coloquei T menos 60 para a gente já trabalhar com minutos, já que eu estou vendo minutos aqui em cima. Beleza, tá? Então é o seguinte, qual é a velocidade de produção por minuto, né? Qual é a produção por minuto da máquina X? Ó, eu vou botar aqui, ó, produção, só tá prod, tá? Por minuto. Aqui, ó, barra minuto. A produção por minuto dela vai ser o quê? As 600 peças que ela faz, dividida por T menos 60. Essa daqui é a produção dela. E a produção aqui, ó, prod por minuto, né, da máquina Y vai ser o quê? Vou pegar os 600 e vou dividir por T. Então aqui eu tenho a produção por minuto da máquina X, aqui eu tenho a produção por minuto da máquina Y. Aí tem um detalhe, aqui ó, X produz por minuto 9 peças a mais do que a máquina Y. Beleza? A máquina X, aqui ó, produz por minuto 9 peças a mais do que a máquina Y. Então, essa produção aqui, ó, 600 dividido por T menos 60, é a produção da máquina X por minuto. Ela vai ser igual à produção da máquina Y por minuto, mais 9. Por que mais 9? Porque a máquina X produz 9 a mais. Para eu colocar um sinal de igualdade aqui, eu tenho que pegar 9 e jogar lá também para a máquina Y, para que essa balança aí fique equilibrada. Tranquilo?
Parece um pouquinho confuso, né? Mas, novamente, se você não está pegando muito bem, não se desespera. Isso daí é uma questão para nível superior, cargo de engenheiro. É muito bom que você consiga resolver, porque a gente estuda o nível mais alto para atingir o nível um pouquinho mais baixo, beleza? Por exemplo, o método REI, o meu treinamento, ele é voltado ali para ensino médio e fundamental. Uma vez ou outra eu coloco uma questão de nível superior para subir o sarrafo mesmo, né? A gente estudar um pouquinho lá em cima para atingir o nível um pouco mais abaixo. E agora, pessoal, olha só, eu tenho aqui uma equação de primeiro grau, vou completar aqui esse 9 com sobre 1, tá bom? E vou tirar o MMC disso daqui. O MMC vai ser T vezes T menos 60. Quando eu dividir aqui, ó, vai dar T. Quando eu dividir aqui, vai dar T menos 60. E quando eu dividir aqui, vai dar o produto entre eles, ou seja, T que multiplica T menos 60. Isso daqui é só álgebra mesmo, tá? Vou jogar tudo isso daqui lá para cima, só que eu vou botar desse lado aqui, ó, porque não tem mais espaço na nossa tela. Então, T vezes 600 vai dar 600T, ó, 600T, vai ser igual, olha aqui, ó, 600 vezes T menos 60. Então, aplica aqui a distributiva, 600 vezes T vai dar 600T. 600 vezes menos 60, olha aqui, ó, vai dar menos, né? 6 vezes 6, 36, só que eu coloco os 3 zerinhos ali que está faltando. E agora no final, ó, eu vou ter 9 vezes t, que multiplica t menos 60. Então eu vou fazer o seguinte, ó, 9 vezes t vai dar 9t. E aplica a distributiva. 9t vezes t vai dar 9t ao quadrado. Então aqui, ó, mais 9t ao quadrado. 9t vezes menos 60 vai dar menos 540t. O que dá para a gente fazer aqui é simplificar 600t com 600t. Reparei aqui que eu tenho uma equação de segundo grau. Como que eu resolvo uma equação de segundo grau, né? Equação de segundo grau é da banca Vunesp. O que eu vou fazer? Eu vou só arrumar essa equação de segundo grau aqui, ó. Ela é 9t ao quadrado menos 540t menos 36.000. Tá aí, ó, questão de nível superior bem compacta mesmo, né? Tem muito assunto aí que está envolvendo para a gente poder chegar lá na nossa regrinha de 3. Para as contas ficarem mais simples, eu vou dividir tudo isso daqui por 9. Quando eu divido tudo isso daqui por 9, aqui eu vou ter apenas t ao quadrado. Aqui eu vou ter, ó, 500, já está o menos aqui, né? Então 540 dividido por 9 vai dar 60, logo é 60t. Aqui eu coloco menos, 36.000 dividido por 9 vai dar 4.000. Aqui, ó, 4.000. Beleza, então vamos para a fórmula de delta. Delta vai ser igual a b ao quadrado, então é menos 60 ao quadrado. Aqui eu estou partindo do princípio que você já saiba, né, equação de segundo grau. Menos 4 vezes o a, que é 1, a está aqui, né, vezes o c, que é menos 4.000. Então eu vou botar aqui, ó, menos 4.000. Beleza, vamos fazer essa continha aqui, ó. Eu vou ter aqui 60 ao quadrado. De novo aqui eu boto 36 e completo com 2 zerinhos, então 3.600. Menos com menos vai dar mais, e 4 vezes 4.000 vai dar 16.000. Quando eu somar isso daqui, eu vou encontrar o quê? Eu vou encontrar 19.000, deixa eu ver se é isso mesmo, 19.600, ó, 19.600. Fórmula de Bhaskara, então, T vai ser igual a menos B, olha, a equação está aqui. Menos B. Se o B já é negativo, vai ficar menos 60. Então, vai dar 60, mais ou menos a raiz quadrada de 19.600. Pode acreditar em mim que eu já tinha feito essa continha antes, tá? Raiz quadrada de 19.600 é 140. Só você multiplicar 140 vezes 140 que você vai encontrar aqui 19.600. Tudo isso daí sobre 2 vezes o A. Olha, o A é 1, né? Então, aqui dá sobre 2. Aqui eu vou ter aqui, ó, T1. Eu vou fazer somando, ó, 60 mais 140 dá 200. E 200 dividido por 2 dá 100, ou seja, 100 minutos. E o T2, eu vou ter aqui, ó, 60 menos 140 vai dar menos 80. Dividido por 2 vai dar menos 40. É isso, né? 60 menos 140 vai dar menos 80. Então, aqui realmente menos 40. Como a gente está falando de tempo, não pode ser negativo, eu tenho então como resposta aqui, né, 100 minutos. Agora vamos voltar para o que a questão realmente está pedindo, né? Está perguntando. Ela diz aqui, deixa eu até trocar a cor desse piloto aqui, para não confundir mais. Bom, se eu tenho que t é igual a 100 minutos, a máquina X, ela termina o seu serviço, né? Termina a produção das 600 peças em o quê? T menos 60.
e T menos 60 vai dar 100 menos 60, que é 40 minutos. Então, ela termina em 40 minutos. Já a máquina Y, ela termina a sua produção em T, né? Ou seja, 100 minutos. Beleza? Aí a pergunta é, ó, se as máquinas começaram o serviço ao mesmo tempo, quando a máquina X terminou a sua produção, ou seja, em 40 minutos, a máquina Y havia produzido um total de peças igual a... Olha só, vamos para cá, para esse cantinho aqui, ó. E agora sim que vai vir a tal regra de 3. É o seguinte, a máquina Y, ela produz o quê? Em 100 minutos, ela produz 600 peças. Só que eu não quero saber em 100 minutos. A máquina X acabou em 40. Então, ó, quando deu 40 minutos, qual foi a produção aqui da máquina Y? Beleza, agora é multiplicar cruzado, regra de 3 simples. Então, eu corto 0 com 0, 0 com 0, eu tenho x vezes 1 vai dar x, enquanto 40 vezes 6 vai dar 240. Olha a volta que a gente deu aí, somente para chegar nessa regrinha de 3 aqui, e aí sim marcar o gabarito aqui que fica sendo a letra A. Então, olha só, questão de regra de 3, sim. Só que a gente falou muito mais de equação de segundo grau do que a própria regra de 3. E tem todo um raciocínio aí em cima. Então, quem achou muito confuso, não se preocupe, né? Isso daí é uma questão para nível superior para o cargo de engenheiro. Tranquilo? E agora sim, vamos para a segunda questão de hoje. Mas se você conseguiu fazer aí, coloque aí para mim também nos comentários para eu saber que você está bem afiado. E vamos lá. Segunda questão de hoje também é que o aluno Gilmar, né, lá do Método Rei, pediu. Essa daqui, um pouquinho mais light. Diz assim, aberta com uma vazão constante de 720 litros de água por hora, uma válvula demora 40 minutos para encher totalmente o reservatório R1, inicialmente vazio, sem transbordar. Aberta com uma vazão de 800 litros de água por hora, uma válvula demora 45 minutos para encher totalmente o reservatório R2, inicialmente vazio, sem transbordar. A diferença das capacidades totais dos reservatórios R1 e R2 é, olha só, o reservatório R1. Vamos lá, vamos pensar no seguinte, se a válvula ela enche aqui, ó, 720 litros de água por hora. Então, a capacidade dela, da válvula, né, de encher, né, 720, ela enche em 1 hora. Porém, essa válvula demora apenas 40 minutos. Vou só fazer o seguinte, esse 1 hora aqui, ó, já vou passar para 60 minutos, tá? Vou colocar aqui, ó, minutos. Por que isso? Porque eu já estou vendo que aqui está falando de minutos também. Ou eu passo tudo para horas, ou eu passo tudo para minutos. Então, ó, a vazão dela é 720 litros por 60 minutos. Só que eu quero saber 40 minutos, porque levou 40 minutos para encher aí o R1, né? Então, é isso daqui que a gente precisa fazer. Vou simplificar aqui, ó. 0 com 0, eu tenho 72 dividido por 6 vai dar 12. Então, posso chegar aqui e colocar 12. Aqui eu coloco 1. Não quer simplificar, não tem problema. Multiplica cruzado aí direto. E agora, x vezes 1 vai dar x, enquanto 12 vezes 40 vai dar 480 litros. Pessoal, então isso daqui é a capacidade do reservatório R1. Vou fazer o mesmo raciocínio aqui para o reservatório R2. Olha aqui, ó, a vazão é 800 por hora. Se é por hora, só vou passar aqui para minutos, vai dar 60. Então, 800 litros de água por 60 minutos. Só que esse reservatório aqui, ele fica cheio em 45 minutos. Vem aqui e coloco 45. Aqui eu vou chamar de Y, né? Só para não ficar igual o X do outro lado. Mais uma vez, dá para simplificar, ó. Esse 0 com esse 0. O 80 e o 6 são divisíveis por 2. 80 por 2 dá 40. 6 por 2 dá 3. Tá? Então não dá mais aqui na horizontal, mas aqui na vertical eu consigo ainda simplificar. O 3 com 45 são divisíveis por 3. 3 por 3 dá 1. 45 por 3 dá 15. Multiplicando cruzado, eu tenho y vezes 1 vai dar y, enquanto 40 vezes 15 vai dar quanto? Se fosse 4 vezes 15, dava 60. Com mais um zerinho ali, 600 litros. Tá? Então, o reservatório 1 possui capacidade de 480 litros, enquanto o reservatório 2 possui capacidade de 600 litros. Ele está pedindo aí a diferença entre a capacidade. Diferença na matemática, lembrando aí que é uma subtração. 600 menos 480, nós vamos encontrar então aqui, ó, 120 litros é a diferença. 120 litros fica sendo letra E.
Duas questões de regra de 3 aí concluídas com sucesso. Segunda questão, nível médio. Primeira questão lá, nível superior. Primeira questão, classifiquei como difícil. A segunda aqui, tranquila para a gente fazer. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero ter atendido aí a todos. No mais, um grande abraço do professor Reinaldo Amirato.